Corinthians 1, Fortaleza também 1, fechando a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A gente abre agora esse pós-jogo especial da Jovem Pan. Deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Se inscreva no nosso canal, vamos bater a marca de 4 milhões de inscritos. Empate na Neoquímica Arena em Itaquera. Vampeta, análise do jogo. Corinthians começou bem, no segundo tempo caiu o ritmo. Fortaleza em alguns momentos dominou o jogo, abriu o placar, depois o Corinthians empata com o Yuri Alberto. Boa noite, Vampeta, análise do jogo, esse empate do Corinthians em Itaquera, Vamp. Boa noite, Pedro, boa noite a todos, né? O Corinthians aí, o Luxemburgo estreando, mudando bastante a equipe, né? Deixando a equipe mais jovem e mais rápida, né? Lógico, perde na qualidade de passe. Você sai ali no meio campo com Fausto Vera, Rony, né, Adson, e o ataque ali com Pedro, né, com o Pedrinho, com o Roger Guedes, né, o próprio Matheus. Né, o Corinthians que nos 15 minutos finais do primeiro tempo foi melhor, procurou. Acho que o resultado foi justo contra uma equipe que a gente sabe que o Vojvoda tem quase 2 anos de trabalho, né, ganhando ou mais. Ganhou 3 campeonatos estaduais, ganhou a Copa do Nordeste, jogando Libertadores, Sul-Americana. Uma equipe que é muito perigosa. A gente já viu que o Fortaleza apronta aí ao longo desses 3 anos, desde a época do Rogério Ceni, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste também. Quer dizer, uma equipe perigosa. Acho que o resultado de 1-1 foi justo para um Corinthians que você tem ali jogadores importantes que foram contratar para resolver, que não jogaram. Você tem um Paulinho que precisa definir qual é a posição que joga, Juliano no banco, Maicon no banco, Renato Augusto lesionado, Balbuena no banco. Quer dizer, jogadores, o Yuri Alberto começou no banco, jogadores foram contratados para poder resolver. E o Corinthians hoje saindo com praticamente 6 jogadores oriundos da divisão de base. O Luxemburgo vai ter trabalho. Isso que eu ia destacar com você, Vamp. Yuri Alberto começou no banco de reservas. Juliano também, viu? Juliano, que quando chegou ao Corinthians, chegou com toda a pompa aí, contratação, bom jogador, mas que não vive o melhor momento, a melhor fase com a camisa do Corinthians. Yuri Alberto no banco de reservas, o Luxemburgo já vinha dando o recado, o aviso e cumpriu hoje, Vamp. Começou no banco, entrou na segunda etapa e ainda marcou o gol de empate do Corinthians. Foi uma decisão acertada do Luxemburgo ou você acha que não, Vamp? Não, pra mim fez merda. Pra mim fez merda. Sacar o Yuri Alberto do time, né? É um jogador que não saiu barato, saiu caro. Trocado aí pelo zagueiro Renan, campeão sul-americano, junto com o Biro e com o próprio Pedro. Né? Jogador que o Real Madrid já está de olho. O próprio Duqueiroz, aí o Vanderlei acertou, não vai utilizar mais. Por que você acha que ele fez errado? O Yuri Alberto é um jogador caro. Tem jogadores ali que trabalham no clube, como o Maldo, o Van Basten, como o Alessandro. É chamar para conversar para depois não virar um Luan. Né? E o jogador, acomoda, né? e o Yuri Alberto, tudo bem, ele não vem jogando bem, mas como muitos também não vem. Mas não é um jogador acomodado. Não é um jogador acomodado, ele se entrega no jogo. O ataque do Corinthians, que o Corinthians tem de melhor, é Roger Guedes com o Yuri Alberto. Agora tem que consertar com alguns outros jogadores. Paulinho fazer um segundo homem. A gente não sabe qual é a posição hoje do Paulinho no Corinthians, né? Sempre esperando para o Renato Augusto, que vai voltar no final de semana. O Juliano está melhor, né? O Balbuena foi contratado para ser titular, hoje está no banco, o Murilo jogou. Você tem mais ali o Maicon, que tem que ser titular desse time, tem que chamar para conversar, que dá para fazer um caldo bom. Pelo plantel que se tem, e o que se tem hoje no futebol brasileiro, dá para chegar entre os 5 primeiros. Agora, dessa forma aí, você não pode chegar e botar na conta do Biro, na conta do Pedrinho, o Pedro, não sei como é que ele quer que se chame, né? O Rony tá ali jogando no meio. São jogadores que veem o Murilo. Então, o Vanderlei vai ter que ter trabalho e recuperar esses jogadores. O Yuri Alberto voltou a marcar depois de 2 meses com a camisa do Corinthians. Acabou o jejum do Yuri Alberto. Tinha 6 meses, né? Eram 10 jogos sem marcar. Sei que o Dudu ganhou títulos. É que o Dudu também não é centroavante. Então, o Dudu ganha títulos. É o principal jogador da década da história do Palmeiras. O Yuri Alberto, se você sacar ele, Pedro, olha quem tá no banco. Romero vai resolver. Romero. Quando eu vi o Romero então, entrando no jogo... Tem que dar confiança e moral. Não é botando no banco. Entrou e fez o gol. Tá aí. Yuri Alberto, como disse o Vampeta, hein? Luxemburgo
Decisão errada do Lucha. E também tem um detalhe aí, porque o Yuri Alberto é bom jogador, a gente sabe, quando a bola chega nele, a chance de sair um gol ou uma grande chance para o Corinthians é enorme. Só que não tem criação, também se machucou o Renato Augusto nesse período aí, a bola não estava chegando no Yuri Alberto, Vamp. E aí quem acaba pagando a conta é o Yuri Alberto. E o Fausto Favara me fez a pergunta durante o jogo, se eu sei qual é a relação do Yuri Alberto com o Roger Guedes, que o Roger Guedes também pode passar bola, né? Tá bem, para mim é o principal atacante do Corinthians, a dupla de ataque para mim tem que ser essa aí, né? E eles dois se entrosarem mais. Se não são amigos fora do campo, mas dentro do campo tem que ter essa parceria que nem fala o Fausto Favara. É verdade, o nosso Fausto Favara que está na cabine da Neoquímica Arena, Yuri Alberto voltou a marcar depois de 2 meses, depois de 10 jogos em branco com a camisa do Corinthians. Ele tinha feito 2 ainda no Paulistão contra o Santo André e desde então nenhum gol marcado. Mas aí eu acho que também tem a engrenagem do time, né? Faltou um pouco aí de criação, pouco não, né? Faltou muita criação no Corinthians de uns tempos pra cá e a Renato dependência. Você que tá chegando agora, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Corinthians 1, Fortaleza também 1, só tá começando o nosso pós-jogo, daqui a pouquinho vamos para a zona mista, também a entrevista coletiva do professor Vanderlei Luxemburgo. Será que o Fausto Favara já tá ok lá na Neoquímica Arena em Itaquera? Tá ok. Fausto Favara, a sua análise, você que soltou a voz aqui na Jovem Pan. Yuri Alberto começou no banco, tava aqui conversando com o Vampeta, Fausto. Não foi uma decisão acertada do Luxemburgo, hein? Pra mim errou, os melhores têm que jogar e não tem jeito. O Yuri Alberto, comparado com outros atletas desse Corinthians aí, como o Romero, que ainda nem estreou, é muito acima da média, Fausto, não tem como. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite aos amigos da PAN. Eu acho o seguinte, quando não tem um cara de qualidade pra substituir, aí não tem jeito. Você não pode tirar um cara que é muito, mas muito superior aos demais que estão no banco, né? E isso acontece no time do Corinthians. Não que o Yuri, olha o nível que a gente tá. Não que o Yuri seja um fenômeno, que o Roger Guedes seja um craque, né? Como ressaltou o Márcio Reis, numa cobrança de falta. Não é craque, não. Aliás, eu perguntei pro Vampeta, Pedro, porque eu faço muitos jogos do Corinthians e quando a gente vem aqui, a gente fica muito de olho quando a gente tá no estádio no que tá acontecendo. Não existe nenhum tipo de contato. Pelo menos de longe, a gente não percebe o entrosamento, uma amizade entre os dois. Isso é natural, isso aí pouco importa, como disse o Vampeta. Os caras têm que fazer dentro de campo, fora de campo, cada um segue sua vida, não precisa ser amigo, não precisa ser nada, né? O Corinthians, um maior exemplo disso foi o Rincon e Marcelinho. Os dois comiam a bola dentro de campo, os dois se odiavam, e o Vampeta tinha que apartar a situação, né? Mas assim, nenhum tipo de comparação, porque em outro patamar, esses caras que eu citei. O Roger Guedes, viu, Pedro? Ele me irrita muito. Eu, como um cara que gosta de futebol, ele me irrita profundamente. Eu fico imaginando o tanto que a torcida do Corinthians fica irritada com o Roger. O Roger, ele tem inúmeras oportunidades, ele não aproveita. Em determinados momentos aparenta ser uma displicência mesmo, né? Em chutes, por exemplo, pro gol, quando ele fica livre na cara do gol, ao invés dele encher o pé, botar no canto, não, ele praticamente recua a bola, né? Ele perde muitas oportunidades. E a questão de fome dele é um negócio também impressionante. E não é de hoje, o Vampeta sabe disso, não é de hoje. O Roger Guedes é um cara extremamente fominha. Pode estar passando quem for do lado dele, ele não solta a bola. Então, é por isso que eu acho que o Luxemburgo é fundamental, pela experiência, por tudo. E eu concordo com o Vampeta, eu acho que tem determinados momentos na vida que você tem que sentar com os caras, independente de quem for, e falar, ó, você não tá percebendo, mas a coisa não vai fluir pra você se você não melhorar. E essa conversa o Luxemburgo tá precisando ter individualmente com alguns jogadores desse elenco corintiano. O Roger Guedes, Vamp, peca às vezes pela individualidade, como disse o Fausto. Foi um jogador aí nesse Corinthians, é um jogador que na ausência do Renato Augusto até chamou a responsabilidade, marcou seus gols, ajudou o Corinthians, mas no coletivo tá atrapalhando o Roger Guedes no ataque do Corinthians? Não, aí sem o Yuri Alberto, sem o Roger Guedes, aí já é brincadeira.
Roger Guedes está vivendo o melhor momento com a camisa do Corinthians. Participativo, está se dedicando, tudo, né? A gente não sabe, assim, o dia a dia de relacionamento entre os atletas, mas o Roger Guedes não atrapalha não, hoje ele ajuda muito, né? Para mim é o melhor jogador do ataque hoje, principalmente fazer parceria com o Yuri Alberto. Tá aí, portanto, o Fausto Favara Vamp. está incomodado com o Roger Guedes. Pro Vampeta não tem problema, deixa o Guedes lá. Fala, Fausto. Não, tem que deixar mesmo, até porque senão vai entrar Biro e Romero. Aí não dá, né? Não tem jeito. Mas, Vampeta, você não percebe isso, não, Vampeta, essa questão do Roger? Ou é só, eu tenho a impressão que o individualismo dele é sobrenatural. Mas já saiu algum comentário desse aí, Fausto? Você que tá... Normalmente você faz os jogos aí, eu moro no Tatuapé. Não. Eu não vi ainda falar que eles dois não se dão Não, bem, mas não é nem de inimizade, não. Não é só com o Yuri, não, viu, Vamp, que eu tô citando. Ele é um cara individualista ao extremo. Ó, o que eu sei, e sei bem, é que o Roger não é um cara fácil de se lidar. Isso eu já ouvi do Fernando Praz, dos caras que trabalharam com ele no Palmeiras. Mas eu olhando ele dentro de campo, eu acho que ele exagera em determinados momentos no individualismo. É um negócio sobrenatural. E as oportunidades que ele tem, às vezes, ao invés de fazer o simples, né? Dá a impressão que ele não vai com o mesmo afinco. É óbvio que é um jogador fundamental nesse time do Corinthians. Mas é a mesma coisa, Vampeta, a gente enaltecer, eu acho uma loucura a torcida do São Paulo enaltecer o Luciano, como se o Luciano fosse um careca da vida. Mas é o que se tem, falta de opção. mas é o que se tem, Fausto, pro cardápio, né? É o conjunto da obra. O Flávio Prado fala aqui, quando você vê o Roger Guedes como o principal atacante do Corinthians, que as coisas tá meio difícil, né? Então é o seguinte, mas o momento dele na temporada é bom. Tá botando para marcar, tá ajudando. Hoje mesmo jogou de centroavante. Né? Mas o ataque é aquilo que a gente falou. Tem que ser ele e o Alberto se dando bem ou não. Não tem outras opções melhores.